Acho que é a primeira vez que eu tenho uma pergunta assim, por que você tem fila? Mas ó, eu pensando assim agora, eu acho que é uma trinca de ter um serviço legal, ter um produto bom e um preço justo. Porque assim, quando a gente para e pensa, não tem mistério. Não tem mistério. Se você tem um produto gostoso, produto com preço justo, entregando com tempo justo, não tem como não dar certo. O restaurante que vai prosperar daqui pra frente é aquele que o dono tiver a maior capacidade de liderar pessoas e gerir gente. O financeiro é muito importante. Você tem que fazer o CMV correto. Você tem que entender quanto vale o teu cliente, quanto vale o teu funcionário, quanto vale o teu prato, quanto vale tudo para você poder praticar o preço correto, para você saber que vai ter resultado no final do ano, pra você saber qual é o seu break-even, qual é a média que você paga todas as suas contas e ali começa teoricamente a sobrar para você. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar, porque é experiência. Tudo na vida é vivência, tudo na vida é experiência. Eu era um Felipe em 2014, hoje sou um Felipe completamente diferente. Para mais um Pod RJ no ar e hoje um podcast, como sempre, muito especial. Mas antes, eu não podia deixar de falar de duas empresas que se juntaram para fazer esse podcast aqui, que é o JJ e a Arco Foods, né? Essas empresas se juntaram para trazer esse conteúdo maravilhoso para vocês e o melhor, sem custo nenhum. Eu só preciso que para isso você consiga se inscrever nesse canal aqui, dar essa força, indica para um amigo que cada vez que a gente tiver mais audiência, mais a gente consegue continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. E hoje eu queria falar dessa empresa, desse convidado maravilhoso que está vindo aqui. Ele é um empreendedor, né? É sócio de um grupo muito grande, muito conhecido, um grupo com 21 lojas hoje, chamado Temaqueria. Felipe, seja bem-vindo. Felipe Pardal, né, que o pessoal te chama. Exatamente. Seja bem-vindo ao Pod RJ. Queria te agradecer de coração por você ter topado. A gente sabe o quanto tempo do empresário é precioso, né? E eu sei que certamente você, para vir aqui, deixou alguns compromissos. Eu te agradeço por isso. Eu tenho certeza que você vir aqui, você vai estar ajudando muitos donos de restaurante a prosperarem e a ouvir uma palavra bacana aí. Muito obrigado. Obrigado, bom falar com você. Obrigado pelo convite. Boa tarde, todo mundo. Enfim, vamos lá. Contar um pouquinho da minha história, de minhas experiências. Vamos embora. Sempre pronto. Felipe, vamos começar por um assunto, né, que talvez seja um assunto de dor da maioria dos donos de restaurante hoje, que é o termo pessoas, né? Inclusive eu já entrevistei alguns donos de restaurante aqui, né? E esse tem sido o tema com maior enfoque e maior dor, né? Já foi uma dor gigante nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas eu queria saber de você o que você tem para falar sobre esse tema, né? Só que, mas vou fazer melhor. Antes eu quero conhecer um pouco da história do Felipe, a história do empreendedor, como você caiu na Temaqueria. Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Essa história já contei algumas vezes, mas eu sempre gosto de falar que é uma história muito legal, assim. Eu era trainee de uma empresa multinacional de transporte, mas sempre foi minha vontade sempre foi ser empresário, essa veia de brasileiro, né? Trabalhar dessa forma de ter mais, entre aspas, né, liberdade na vida, né? Porque eu sempre falo, a diferença muito entre aspas, né? a diferença do CLT pro empresário é que o CLT ele tem um salário no final do mês todo certinho, e a vantagem do empresário é que, vez ou outra, ele pode mexer na agenda dele para, buscar um filho no colégio, alguma coisa. Mas de resto, empresário é pauleira. Mas, enfim, um dos meus sócios foi para São Paulo a trabalho e conheceu o Temaqueria. Ele sempre soube que eu queria abrir meu negócio, ter algum tipo de empresa, né? E aí ele conheceu o Temaqueria lá em São Paulo, que a Temaqueria existe desde 2006. É um grupo que ano que vem faz 20 anos. A gente é, super feliz com isso. Já tivemos 32 lojas, hoje a gente está com 21 lojas. Passamos por um momento aí de transição de marca, desse tempo de marca, que não é fácil, né? 2 décadas aí quase é desafiador, né? E aí lá em 2014 a gente abriu, nós todos os sócios são de Niterói, somos 5 sócios, abrimos lá em Niterói a primeira. Sucesso desde cara, sucesso, graças a Deus, sim, sempre foi. Começamos como só, éramos só à la carte, né? A Temaqueria começou como uma rede só de à la carte, e aí a gente foi crescendo,
o engraçado é que, tipo assim, eu quando abri, né? Dois sócios me chamaram e falaram assim, porra, ô Pardal, todo mundo chama de Pardal, meu apelido, né? E aí, Pardal, cara, a gente quer alguém que vai tocar, que vai ser o principal dono, que vai fazer tudo. Todo mundo, ninguém nunca foi do ramo de restaurante, né? Eu falei, não, beleza. Eu tinha uma referência do meu pai, tenho ainda, graças a Deus, trabalha demais, o cara tem 73 e trabalha 14 horas por dia, assim. Então, eu falei, cara, e ele que me deu esse primeiro restaurante, então eu falei, eu tenho que no mínimo ser igual a ele. E aí, eu era tudo, né? Eu era dono, eu era gerente, era administrador, era RH, DP, estoquista, tudo, cara. Então... Caramba. Mas como é que foi assim? Você pediu demissão do emprego? Ou enfim, ou tocou os dois no início? Então, assim, quando... Eu já era infeliz, já assim, meio infeliz, porque ficava na mesa, no computador, trabalhando, e nunca foi. Eu sempre fui de gente, sempre fui de pessoas, sempre fui de externo, assim, né? De sair para trabalhar. E aí eu era trainee, ficava dentro do escritório, não gostava. Quando me propuseram, eu lembro que quando o meu sócio me chamou, eu falei, não, tô dentro. Ele, mas como assim, pô? Você tem uma grana? Eu falei, não, eu consigo, eu vou, tô dentro. E aí fui conversar com meu pai. Falei, pai, é isso, aquilo, apresentei, tudo mais. Ele falou, não, vambora, é o que você quer, deixa eu só conversar com sua mãe. Eles dois são casados até hoje, mega casados, super unidos. Falou, deixa eu conversar com sua mãe, ela aprovando, a gente vai. Aí aprovou. Muito sacrifício também, meu pai teve as dificuldades dele para poder me ajudar, mas abrimos. Lá em Niterói, meu pai é um médico conhecido na cidade, eu sou um cara de muitas amizades assim, estudei em alguns colégios, então isso facilitou um pouco naquele início, né? Porque o amigo, ele é bom, o amigo ele não te sustenta, né? Mas o amigo, ele te divulga, ele Sim. é o cara que te passa, assim, né? E é super importante até para feedback, tem os amigos de verdade, eles contribuem com feedback, né? Tem uns amigos que acabam, assim, reclamando de coisas que são meio supérfluas, assim. Mas a gente escuta de tudo, é sempre bom para você tirar o que é melhor de cada coisa, né? E aí, abri a Temaqueria em dezembro de 14. E aí foi pauleiro, assim. Trabalhava 16 horas por dia, 18 horas por dia. E trabalhava mesmo 16, 18 horas por dia. Não é história, não. Alguns dias eu ia para casa, dava cochilada à tarde de 1 hora, porque a Temaqueria abria de meio-dia à meia-noite. Naquela época, todos os dias. Hoje é só 6, sábado, domingo e feriado. De segunda a quinta, só jantar. E você não sabe, né? Então, minha equipe chegava às 6 da manhã, eu tinha 40 funcionários. Hoje eu abro menos e tenho 34 funcionários. Então, assim, é aquilo, você não sabe, né? Então, trabalhava muito, abria a casa, fechava a casa, fazia tudo. Foi um momento de muito aprendizado, mas também de muito estresse na minha vida. Engordei, terminei um relacionamento, vivi estressado. Mas isso tudo era o processo para eu entender que eu tava... assim, foi aprendizado, mas... foi com muita dor, né? Então foi complicado. E eu era meio como assim, a Temaqueria era meu primeiro emprego de verdade, assim. Antes eu sempre fui trainee, estagiário, então nada dependia de mim. Esse foi o primeiro que dependia de mim. Então eu fazia muita besteira. Dava aumento, morre assim, eu pedia aumento, dava aumento. Eu lembro uma história engraçada que eu conto, bem engraçada, né? Mas na época, a Temaqueria tinha uma franquia em Vitória. Aí o frete saía de São Paulo, entregava em Niterói e ia pra Vitória. Aí a minha graça era comprar mais salmão que o cara de Vitória. Eu falei, eu comprei mais salmão que ele, eu tô melhor que ele. Era um idiota, assim. E aí... Mas enfim, coisa de gente jovem, não sabia. Então, mas sim, foi um processo muito legal. E aí depois, sim, a casa... Mas é o que eu falei, né? A casa desde o primeiro mês sempre teve movimento, sempre, graças a Deus. Mas, fui ter meu primeiro DRE depois de 1 ano. Depois de 14 meses. Sim. A gente tentou 2 sócios assim antes para me ajudar, porque a gente viu que eu não podia ser. Hoje é enlouquecedor, sim. E qual foi o momento que tu pensou assim, cara, vou abrir a segunda loja? Cara, a segunda foi depois que esse sócio entrou, aí ele ficou cuidando da parte administrativa, o Rafael, e eu da parte operacional. Aí eu consegui desopilar um pouco assim, olhar mais de operação, aprender mais de operação e deixar ele... E deixar toda essa parte administrativa com ele, né? Financeiro, administrativo, tudo. E, cara, foi muito bom, porque a gente começou a ver resultado, começou a ter DRE, que hoje em dia, assim, já tem um tempo já, mas assim, você tem que entender que o dinheiro da empresa, o seu dinheiro é seu dinheiro. Você chega lá, define que seu prolabore para te sustentar o básico do básico do básico. Vai de cada um, vai de cada negócio, mas sim, eu lembro que o meu era R$2.000 no início. Tudo bem que, vai fazer 11 anos, mas, sei lá, hoje em dia seria R$4.500, sei lá, R$5.000. Que era só pra me sustentar mesmo. E eu lembro que naquela época eu juntava mais dinheiro que hoje, porque eu só trabalhava, então o dinheiro só ficava juntando.
Então, assim, a gente conseguiu separar as coisas, conseguiu fazer o DRE, o que eu tava falando, né? Que o financeiro é super importante. Super importante, assim, você pode, cara, qualquer coisa, mas você tem que ter os números claros, tem que negociar com seus fornecedores, tem que ver qual é o melhor produto, você tem que ter toda essa análise, todo esse estudo para poder ter a conta mais saudável ali, o melhor CMV, o melhor resultado para a tua empresa. E aí, com o Rafa entrando, a gente começou a entender mais o negócio. Então, só depois de 2 anos que a gente começou a amadurecer a ideia de crescer, né? Porque sucesso lá, a gente sempre vendendo bem. E nesse momento você já era master franqueado ou ainda não? Eu já era, assim. Já era A gente sempre foi... Na verdade, no início, não. Mas depois de um ano, nós éramos master franqueado Rio. Então, o estado do Rio era nosso. E aí, a gente teve uma proposta, alguém abriu no Rio, a gente comprou a proposta, a gente trocamos, né? A franquia trocou, né? Você pega essa loja que você quer em São Paulo e deixa Rio para eles. E aí veio pra gente. E aí foi quando a gente foi abrir em 2018 em Ipanema, né? Que foi... foi uma loucura, assim. Porque foi... Sei lá, é Deus, né? Assim, acho que juntou tudo num momento só, sabe? A gente abriu numa casa em Ipanema, a gente tinha uma experiência já de 4, 5 anos lá em Niterói, 4 anos e pouquinho. Legal, assim, a experiência, mas Rio é outro patamar, né? Rio no primeiro mês de Rio eu vendi 4 vezes mais do que no meu melhor mês de Niterói. Caramba. No primeiro mês. 4 vezes, não, 3 vezes e pouquinho. Mas também no primeiro mês também um golpe de R$300 mil no Rio. Então, assim, o Rio é aquilo, né? O Rio, meu irmão, não é para amadores. Da mesma forma que eu quadrupliquei meu faturamento, tomei uma pernada de, quase 2 quintos de tudo. Aí, mas depois de um tempo, teve processo e tal, resolvemos e tal. Sim. Graças a Deus, mas foi isso. E no Rio, cara, a gente, por sorte, não vou falar aqui que fizemos análise de mercados, tudo. Naquela época, no início, a gente era meio vamos na raça. E tinha um oceano azul, assim, de rodízio japonês. Aí, cara, quando a gente inaugurou, foi fila, meu irmão. Foi todos os dias com fila, 50 mesas, loucura. Eu lembro que eu tava fora, que eu tinha marcado uma viagem com meu pai e filha, assim, há mó tempão. Sou completamente apaixonado pelo meu pai. E aí falei, vamos nós dois viajar. Aí quando eu fui vendo, tudo pago. Já falei, cara, vai inaugurar no dia que eu viajo. E no dia que eu viajei, inaugurou. Eu falei, cacete, mas... Aí eu tinha um sócio, esse que tocava o administrativo. Falei, cara, 2 semanas, segura aí essa bomba aí, vamos embora. Mas a viagem foi boa, foi maravilhosa, mas eu lembro que eu ficava todo dia, como que tá? Eu venho olhando na câmera, faz isso, faz aquilo. Eu lembro que quando a gente abriu, Ipanema tinha 90 e poucos lugares, 96 lugares. E, cara, no segundo dia tinha, sei lá, 120 pessoas na fila de espera. E a gente nunca teve uma operação assim, com esse volume, né? Então, tava atrasando, não tava legal, aquela crise. Aí eu liguei pra ele e falei, Rafa, fecha o segundo andar, fecha. Não abre. Pô, mas tá maluco, cara, a gente vai perder dinheiro, o cliente vai ver. Eu falei, não abre. Atende bem embaixo, acalma, deixa a galera se situar, entender, porque... Às vezes as pessoas não sabem nem onde está a colher, sabe? Qualquer questionamento para um garçom, às vezes, imagina, os 2 garçons descem, porque um cliente cobra alguma coisa, outro cobra meio puto, ele desce, fica sem ninguém lá em cima. Então, falei, cara, fecha. Aí fechamos durante, acho que 3 ou 4 dias. E aí, cara, a situação acalmou, melhorou. Aí conseguimos ficar melhor nesse primeiro mês, né? Aí no segundo mês a gente contratou um consultor para ele dar uma bola pra gente, porque tava complicado. E ele trouxe várias soluções maravilhosas, foi super válida a consultoria. É um braço que eu falo, é um apoio que eu falo, quem puder pagar, conseguir achar com referência bom, eu tenho para indicar, é super legal, cara. O cara clareou muita coisa para mim. E aí foi melhorando, e aí o Rio foi 18 Ipanema, 19 Jardim Botânico, 20 Barra, e aí 21 Barra, teve 20 pandemia, né? E aí esperamos um tempo, caso de negociação, 23 foi Tijuca. Sim. E aí fizemos 5 lojas, né? Você vê o interessante, né, cara? Eu conheço sou cliente da sua loja da Barra, né? Uhum. Já fui lá várias vezes. Bom. E é bem próximo à minha casa. Então, eu já frequentava o restaurante que tinha antes de ser a Temaqueria. Sim. Né? Que era uma casa. E, cara, ali nunca teve um restaurante que fez fila, igual a Temaqueria. Uhum. Né? Então, eu queria te perguntar, assim, o que você acha que se deve, né? Onde vocês chegam...
tem fila, né? E às vezes eu até, assim, ao mesmo tempo é bom e é ruim. Ruim pra mim porque às vezes eu quero ir, só que Tá fila ali. tá fila, eu desisto e vou embora, né? Então... Você tem que ir lá, botar o nome na fila e voltar. Aí Exatamente. fica em casa esperando, e quando você tá vendo que tá próximo, aí você vai pra lá. Mas é muito bom, assim, é lógico, né? É o sonho de todo dono de restaurante, né? Sim, Fazer fila amém. ali. E aí eu queria, assim, o que você acha que se deve a isso, sabe? Essa fila? Cara, eu acho que a fila, assim... Engraçado que sobre ter fila mesmo, acho que é a primeira vez que eu tenho uma pergunta assim, por que você tem fila? Mas ó, eu pensando assim agora, eu acho que é uma trinca de ter um serviço legal, ter um produto bom e um preço justo. Legal. É isso aí, cara. Você não Tá tem... entregando valor, né? Você tá entregando é valor. a percepção de valor que o cara tem ali. Exatamente. E de fato quando eu fui lá a primeira vez, tanto é que eu quis voltar, né? Porque eu achei o produto de muita qualidade, o atendimento foi bom, Sim. né? Enfim, então... Não, e a temaqueria, a gente sempre... Assim, já fizemos pesquisa de mercado, pesquisa com cliente, todo esse tipo de trabalho, e é sempre isso. É sempre o custo-benefício de... Nós somos do meio ali do mercado aqui do Rio de Janeiro, de valor. Tem os mais baratos e os mais caros. Nós somos exatamente do meio. E a gente é do meio que tem melhor qualidade, um serviço legal porque a gente entrega, cardápio variado. Nosso cardápio é o maior que tem. A gente chegou a ter 126 opções de peças. Hoje a gente está com 98, eu acho. A gente deve aumentar um pouquinho agora, porque a gente diminuímos tal, e alguns clientes pediram que algumas coisas voltassem, vai voltar com umas 2, 3 peças agora, aí vai voltar a passar de 100. Então, assim, é esse mix, né? De qualidade. O preço não existe o caro e o barato, existe o justo. Você pode entregar um prato pequeno, cobrar pouco e o cliente ficar chateado com o valor porque estava ruim, não entregou. Então, você pode entregar um prato maravilhoso, cobrar caro e o cara também falar que tá errado aquilo ali, entende? E o engraçado, cara, é que assim, sempre quando o restaurante tá voando muito, assim, né? Perigo. Eu tenho muitos clientes, assim, que voam, assim, às vezes no delivery, às vezes no salão, igual você. E aí, quando os outros concorrentes deles de restaurante olham aquele, sempre tem um motivo. Ah, não, ali tá cheio porque o ponto é muito bom. No seu caso, eu posso falar, não é, porque eu conheço o restaurante que tinha lá antes e não ficava nem um dia com fila. Pelo contrário, o restaurante quebrou por falta de movimento. Então, assim, é igual o delivery. Eu tenho um cliente de delivery, que hoje é o meu 01, que é o Macaé Burger, né? E aí eu falo com muito orgulho por ele ser meu cliente. Talvez hoje o Macaé é o cara com maior faturamento de delivery próprio do Brasil. Né? Ele faz uma quantidade, um cardápio só bizarro. São mais de 6 mil pedidos em apenas uma loja. E aí, quando eu comento isso, o cara... Ah, não, mas é porque ele é em Macaé. E aí ele... Não, eu tenho vários clientes em Macaé que não tem a performance que ele tem. Né? Porque justamente ele conseguiu a mesma coisa que você. É entregar um valor pro cliente. Exatamente. E quando você puxa assim, cara... Não tem nada de... Você consegue fazer o que tem que ser feito, irmão. O básico ali, muito bem feito. Só que às vezes as pessoas desconsideram isso e acham que é fácil fazer o básico. Exatamente. Só que não é, cara. Não é, cara. Não é, entendeu? Então, às vezes, o cara quer fazer um marketing mirabolante. O cara... Não, cara, olha pra tua operação, vê se o que tá entregando, né? Tá bom, de fato. Exatamente. Né? Não adianta a sua percepção, você tem que pegar a percepção do teu cliente. Também não adianta pegar do amigo, que às vezes o amigo não vai ter coragem de te falar. Não vai ter coragem de falar, sim. Fazer pesquisa com seus clientes. Fazer uma pesquisa de satisfação com eles, sabe? E é isso, porque assim, quando a gente para e pensa, não tem mistério. Não tem mistério. Se você tem um produto gostoso, produto com preço justo e que vai entregar um atendimento com tempo bom. Falando de delivery ali, entregando com tempo justo, não tem como não dar certo. Só que é difícil fazer isso. Mas você para e pensa, fazer um... Não, é difícil fazer é difícil, desculpa, assim, a dedicação para fazer isso. Porque você tem que pensar, você tem que estar ali, você tem que estar mergulhado no teu negócio, olhar como que você vai fazer aquela pré-produção, aquela linha de produção, fazer as coisas. Mas depois que você acerta, cara, você vira uma fábrica, sabe? O cara, ele só se perde se ele começa a querer inventar, começa a querer fazer umas escolhas meio erradas, assim, sabe? Mas é isso. Sem mistério. Temaqueria, qualidade, preço justo e um atendimento bom pro mercado. Não falo que eu sou ótimo, excelente, não. Exatamente. Queria ser, trabalho para isso, mas é muito difícil pra gente. Então, eu sou muito bom para um excelente, assim. Então, fico nessa linha aí, sabe? Legal. Então, metade do que tu falou aí depende do teu colaborador, do teu time, né?
Porque se você não tiver um time bom, você não vai conseguir ter um produto bom. Você pode comprar o melhor salmão. Se o cara que tá operando ali não cortar certinho, não fazer o que tem que ser feito corretamente, o salmão não vai ficar legal. Né? E para ter um bom atendimento também, tu tem que ter um garçom simpático, um cara que te dê uma atenção. Sim. Enfim, e aí assim, hoje, como a gente começou falando aqui no podcast, esse é um tema que é bem delicado, talvez é a parte mais difícil de se gerir uma empresa hoje, é lidar com pessoas, né? E eu tive 2 caras aqui, feras, que vieram no podcast, um deles foi o ex-presidente Rio da Brasel, que é o Pedro Hermeto, e não me lembro quem também, um outro cara de muita relevância, que falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: Rafael, o restaurante que vai prosperar, né, daqui para frente é aquele que o dono tiver a maior capacidade de liderar pessoas e gerir gente. Exatamente. Né? Então, ou seja, no passado ninguém olhava para isso. Eu olhava o cara bom, era o bom administrador, o bom financeiro, o bom marketing, mas ninguém era assim, quem é o cara mão de obra bom? Vinha a rodo, você puxava na rua, dava o uniforme e falava assim, trabalha aí e vambora. E o legal é que isso não é só nos restaurantes, isso hoje em todos os tipos de negócio, né? Eu tenho um profissional que é o CPO, né? Que tem o CEO, o COO, o CFO, agora tem o CPO, que é o head de pessoas ali, né? Como se fosse falar isso. Organization. E aí, hoje esse cara tá muito valorizado nas grandes empresas. Porque, cara, hoje... Imagino. É estratégico isso, né? Então, hoje, o cara que conseguir ter essa habilidade, ter isso bem estruturado, é o cara que vai crescer. Cara, mas é difícil. O mercado tá ficando cada vez mais difícil sobre esse tema. Isso é nítido. Escuto, né, quando eu vou em algum evento, alguma palestra, algum lugar, isso é sempre falado. Até tem um termo agora que eu acho que é Grey is Good, que é o cinza é bom, que é contratar as pessoas acima de 30 anos, acima de 30, 40 anos. Sim. Que é o novo termo que estão usando hoje em dia. Que é isso, cara, porque você vê a garotada jovem não é resiliente, desiste fácil, quer muito, cada vez mais ansiosa, muitas coisas para desvencilhar do foco, é difícil pra caramba. Então, verdade. E se você não tiver um jogo de cintura e um controle, e o que eu falo, que eu tento ser justo, porque assim, o melhor garçom e o pior garçom, ele tem que chegar às 4 horas da tarde e ir embora meia-noite. Não é porque ele é melhor que ele pode chegar às 4h30, não é porque ele é pior que ele pode chegar às 4h30. O melhor, mas eu sou bom e o João ali chega tarde. Vou chegar tarde também. Não pode. Você tem que cuidar disso, sabe? Mostrar para os colaboradores, para os funcionários, que tem que seguir o que está no contrato. Hoje em dia é normal, numa entrevista, o cara fala, fala uma qualidade sua. Eu não atraso. Isso não é qualidade, isso é obrigação. Entendeu? Só que assim, e aí o que faz essa bola de neve te prejudicar? Hoje é tão difícil contratar alguém bom, é tão difícil formar um time, às vezes até contratar alguém. Fica difícil, sabe? A galera tá tão descompromissada que aí você começa a perdoar erros assim como esse. Você tá lá, vai abrir sexta-feira, bom dia que bomba, e 2 garçons seus chegam atrasados. O correto é mandar voltar. Só que vai mandar voltar numa sexta-feira, 2 garçons? Você não manda. Aí... O bom, ele fala, aí olha lá no fundo, lá, os 2 chegaram atrasados, já entraram, amanhã eu chego atrasado. Aí, meu irmão, aí você perdeu a mão da sua equipe, entendeu? Com certeza. Então, hoje em dia eu falo, cara, fecha uma praça. Fecha uma praça. Tem um gerente outro meu que fica com medo e não fecha, mas tem alguns que falam assim, não, tá bom, fecha a praça, porque ele tem que voltar para servir de exemplo para todo mundo. E, cara, acabou, não tem como. Eu sou uma empresa que pago bem, pago em dia, me preocupo com o funcionário pra caramba, me preocupo de verdade, zero, querer falar qualquer coisa. Bom de benefício pra caramba. Cheguei uma época de ter 7, 8 benefícios, curso de inglês, enfim, cesta básica, cesta farmácia, um monte de coisa. Só que você vê a pessoa não te entregando, não te dando retorno. Aí o que você faz? Aí você tira. Aí fala, o patrão você quer saber de dinheiro? Quero saber de dinheiro o quê, cara? Eu quero que você me entregue. Se você não me entrega, eu vou ficar te dando vale farmácia de R$120. Ele não entende o contexto, o que ele acha que ele atrasar é só o serviço dele, mas não. É toda uma equipe que ele está prejudicando. Exatamente. Aqui, durante muito tempo, aconteceu isso comigo, né? Aqui a gente tem muito atendimento de suporte CS, né? E aí, às vezes, você vê um
um colaborador, um grupo de colaboradores tá entregando muito mais que o outro. E aquele cara que não tá entregando bem, ele ganha a mesma coisa, né? E aí aquele que entrega bem fala assim, pô, eu tô aqui me matando e o outro ali toda hora chega atrasado, não sei o quê, não acontece nada com ele, então, cara, eu vou largar também. E aí, olha o que esse cara tá causando, né? E aí, eu gostei dessa tua qualidade. Tu tem firmeza de falar, não, cara, fecha uma praça, eu prefiro fechar uma praça. Exatamente. Eu acho que é essa atitude correta. E às vezes a gente deixa de fazer isso, né? Pra não querer se aborrecer. É sempre assim, Sim. Cara, já tô cheio de problema, não vou me aborrecer mais, então... O gerente ele fala, pô, mas eu vou vender menos. Tá, mas eu vou... Falei, cara, se vira garçom. Se vira, tira a moça do delivery, tira alguém da recepção, deixa a recepção, alguém indo e saindo, mas você não pode permitir isso. Você não pode permitir... Cheguei a ter funcionário que tinha que chegar às 9 para ir embora às 4 no fim de semana. Ah, não, troquei, vou chegar de tarde aí, só tô ligando para avisar. Cara, Sim. Quem é você para poder avisar quem é que faz meu horário? Eu não conhecia essa sigla que você falou da galera de acima de 35 anos. É Grace Good. Grace Good. Legal, bacana, né? Porque a gente ouve muito falar hoje da geração Z, né? Que tem sido, cara, tema no mundo todo. Eu tive em Chicago e é tema. Hoje a gente tem que aprender a lidar com essa geração, né? Porque é o que tu falou. É uma geração que não tem é... muita informação, né? Os caras pegam o celular ali e vê tudo. E na internet, tem muita gente que fala sem nem ter nenhum embasamento. Ou então ele fala que é interesse pro público que ele quer pegar. Aí você pega galera que é super antenada. Ah, fiquei sabendo que não pode isso, aquilo. Cara, chega e conversa, pergunta. Não, já começa a falar, já começa a achar que a gente é monstro, que a gente é... Cara, é complicado. Eu acho que um dos principais problemas dessa geração é que eles têm uma visão muito deturbada da realidade. Por eles ser muito plugado ali no celular, eles acham que a vida como um todo é aquilo ali. É aquela maravilha ali. E aí ele se frustra. Eu tenho 11 anos, comecei a ganhar dinheiro de verdade com 5, 6. É verdade. Cara, falando sério, sério, cara. Em Ipanema já vendi 1 milhão, não ganhei dinheiro. Sim. É isso, vendi R$1 milhão. Eu já empreendo há 25 anos. A minha primeira empresa eu fui começar a ganhar dinheiro com 10 anos de empresa. Né? Isso, porque antes só tu vende o almoço pra pagar janta. Exatamente. A pessoa acha que é empresário, isso, aquilo, nada, cara. Os juros ali atrelado, de repente, alguma Selic, um juros atrelado a alguma coisa, ou então tem que tendo pagar empréstimo, tendo que entender que o custo dessa operação é caro pra caramba, a gente não tem nenhum benefício. A gente não tem nenhum benefício, cara. A gente paga pelo esgoto, paga pelo lixo, paga pela luz, paga pelo gás, paga pelos que, paga pra ter, sei lá, aí você bota segurança, aí você bota sei lá o que. Então, cara, é super complicado isso. E talvez, às vezes, o colaborador também não entende o tamanho da responsabilidade que a gente carrega, né? Quando a gente está ali à frente da empresa, pagar uma folha salarial, né? Então, Exatamente. O cara não entende, assim, o quão difícil é. Então, você espera que ele faça o mínimo, que é cumprir a obrigação dele, horário de trabalho e tal. Enfim, então, é assim, é complicado mesmo. Um problema do time hoje começa no início, né? Que é a contratação. Hoje tu tem alguma metodologia para contratação? Como é que você faz hoje para contratar pessoas? Não, a gente tem nosso RH, né? Que já está com uma estrutura legal, um passo a passo legal. A gente tem as nossas etapas. Mas o que eu digo assim, que eu acho que é diferente nosso, assim, é o nosso onboard e alguns processos quando o funcionário chega na unidade, dele ser apresentado a todo mundo, dele conhecer a unidade inteira. No onboard, a gente contar a história da temaqueria, mostrar quem eu sou, quem os sócios que tocam, como eles são. Então, assim, isso já mostra pro funcionário que é uma empresa legal, que é uma empresa que se preocupa com eles, que recebe um kit de boas-vindas. No processo seletivo, o meu RH lá, ele tem um crivo que a gente define de algumas regras nossas, mas não tem algo tão decidido, tão marcado assim, porque tá difícil, cara. Hoje eu tenho quase 300 colaboradores, eu tenho 30 e poucas vagas em aberto. 30 e poucas não, devo estar com umas 25 vagas em aberto hoje. Então, se eu for muito criterioso, cara, não tem. Então, o mais importante, que é que eu brigo, é trabalhar firme esses 3 meses. Entendeu? Focar no funcionário nesses 3 meses. O cara que entrou, fazer feedback, chegar e chamar para conversar, perguntar se tudo ok. Fazer um trabalho ali de atenção, foco e estresse com ele. Tipo assim, fazer um trabalho que muda a folga. Entendeu? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Com razão. Não para prejudicar a pessoa, mas para ver como o cara vai levar isso, se ele vai estar junto, se ele não vai estar... Tem gente que fala assim, pô, mudou minha folga, pô, mas...
o restaurante precisa, mas, pô, eu tinha marcado aqui, queria, pô... Se o cara tem alguma coisa séria, beleza, não, vai lá, mantém. Mas, às vezes, o cara... Só por ter mudado, a pessoa você não conta com a pessoa, sabe? Então, assim, eu acho que o empresário ele tem que criar maneiras de saber como nesses 3 meses, nesses primeiros 3 meses, como vai trabalhar o funcionário, como vai enxergar ele na verdade, né? Porque isso é super importante, porque você já consegue se antecipar, né? E ter um prejuízo menor, né? Verdade. Eu aqui, na empresa, tem algumas coisas que eu elimino, sim, logo de cara, sabe? Principalmente quando eu olho o tempo que ele passou nas empresas. Por exemplo, quando eu pego um currículo e eu vejo o cara não ficou mais de um ano em nenhuma empresa que ele passou, às vezes é um cara com currículo extenso, cara. Às vezes o cara ficou em, sei lá, tem 6 empresas ali. As 6 empresas não ficou nem um ano. Eu falei assim, cara, esse é o cara que não vai ficar aqui também. Não vai ficar aqui um ano. Por que ele vai ficar aqui? Por que ele ficaria aqui um ano, entendeu? Sei do meu valor, mas, pô, em 6 anos, 6 empresas, sabe uma coisa muito legal também que a gente faz, admito que a gente não faz com 100% dos funcionários, mas que eu pergunto, cara, e quando eu pergunto num grupo assim de 5, 6 pessoas, 10, 12, outro dia eu tava numa palestra, perguntei, cara, de 50 pessoas, 5 levantaram, 4. Não, nem fui 5, acho que foram 3 pessoas que levantaram a mão. Quem liga pro último ou os últimos 2 empregos do funcionário? É todo mundo assim, ninguém liga, cara. É só ligar. Alô, pô, aí era JJ, tudo bem? Cara, o Rafael aí. Pô, tudo bem? Que é o Felipe da Temaqueria. Cara, tô contratando o Rafael. Pode me dizer como que era ele? E você, da forma que você fala, as pessoas, elas têm o sentimento de querer ajudar na maioria das vezes. Tem vezes que nego nem falou nada. Não quero falar, desligou. Mas tem gente que fala, pô, o Rafa é gente boa, pode contratar, competente. Ou então, não, pô, o Rafa, cara, toda hora faltava, passava. E as pessoas não ligam. Não ligam. Isso acontece mesmo, cara. Outro dia foi até engraçado. Teve um grande amigo meu, né, que acaba sendo cliente meu também aqui no Summit, né? E aí ele foi e contratou uma funcionária que eu dispensei, né? E aí, mas não falou comigo. Não me ligou pra dar um toque. Aí passou, acho que 1 mês depois ele me liga. Caramba, Rafael! Porra, tem uma menina que trabalhou contigo aí, veio trabalhar comigo, meu irmão. Que inferno que essa conta fez na minha empresa. Não sei o que. Eu falei assim, tu contratou, eu tô sabendo, né? Eu falei, bem feito, pô. Aí ele, que foi? Bem feito, pô. Tu não me ligou, perguntou. Custava tu me ligar, pô. Tu sabe que a mulher trabalhou aqui e não me perguntou, pô? Aí eu falei assim, ó, pra ter uma ideia, essa pessoa foi a primeira pessoa que eu mandei embora por justa causa. Eu tenho 25 anos empreendendo, né? E só tive uma justa causa até hoje, né? E aí... Ele contratou justamente a pessoa... Que você conseguiu dar a única justa causa em 25 anos de empreendimento. Mas... Se ele me desse uma ligada, ele ia poupar muito trabalho. Então, isso. Às vezes falta as pessoas não ligam. Não ligam. E olha, eu tô falando aqui, vai pro seu RH, pergunta. Assim, cara, quando vocês ligam pro último emprego? Fala a verdade. Não tem problema não, tipo, muda agora. Eu falei, cara, vai balançar a cabeça, ficar quieto. Você vai ver pela resposta se liga ou se não liga. E não liga. Só pegar o telefone. Então, isso é uma coisa bem básica que as pessoas têm que começar a fazer, para ter referência do seu trabalho, né? E aí, pessoal, anotou no seu caderninho aí, ó. Então, ó, já saiu coisa boa daqui, só. Primeira lição, você tem que ser firme com o seu colaborador, até para dar exemplo e mostrar para os outros e para que eles não se desanimem. E continua ligado aqui que até o final desse podcast vai rolar muita coisa legal ainda. Bora. Vamos lá. Falar um pouco de pessoas, né? Um tema bem complicado. Não sei se você sabe, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, eu tive lá em 2020, o primeiro ano foi... em 2023, eu tive lá e os Estados Unidos passavam pelo maior problema de mão de obra do século, assim, a ponto de fazer o que você falou que faz, fechar a praça, né? Tinha restaurante fechando 50% da praça porque não tinha colaborador. Qualquer restaurante que eu entrasse em Chicago tinha a placa lá, hiring. E com um monte de benefícios assim listados para contratar o cara. E aí eles, justamente por isso, porque essa nova geração, ela não quer mais trabalhar no restaurante. Até porque ela tem muitas opções. Né? Ela tem a opção de também. Ser TikToker, ser YouTuber, ser influenciador. Ou então trabalhar com entrega. Entrega no Uber, que lá é muito forte. Uber, Amazon, então, Mercado Livre. O cara falou assim,
cara, pra que eu vou enfrentar uma chapa, um horário fixo, de domingo a domingo, se eu posso ter um negócio aqui? Então, o cara que é um pouco mais desenrolado, ele tá certo. Ele, cara, eu vou fazer um dropship aqui na internet, vou trabalhar com marca digital. Exatamente. Né? Que no passado não existia isso, né? O pessoal fala que o Jeff Bezos trabalhou no McDonald's, eu acho que o Bill Gates também trabalhou no McDonald's. Então, assim, o primeiro emprego do cara, ele não tinha opção, tinha que ser isso para ele fazer um dinheirinho. Hoje não, hoje o jovem da geração Z, ele tem multi-oportunidade de fazer dinheiro, então tá cada vez mais difícil contratar. Sim. E aí eles começaram, para sanar esse problema, contratando idosos acima de 65 anos, trazendo o cara de volta para o mercado de trabalho, né? E, enfim, só que não deu muito certo. E tentando substituir cada vez mais por automações, por máquina, né? Inclusive lá a gente vê garçom robô, vê fritadeira com braço mecânico, e enfim. Você pede pedido e vai buscar lá, tá prontinho ali. Exatamente. Hoje tem loja daquela Taco Bells que funciona sem funcionário, né? Acho que é um funcionário só, né? Uma loja gigante, tudo automatizado. É só o cara da manutenção. Enfim, só que não deu muito certo isso. Não adianta, você precisa de pessoas, né? E aí, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que se adaptar à geração Z. Então, eles começaram a entender como se adaptar a esse cara. E aí, importante isso. Importante pra cacete. A primeira coisa que eles fizeram para se adaptar é o seguinte. Eles mudaram a jornada de trabalho. Ele falou assim, cara, o cara da geração Z, ele não gosta de trabalho, mas gosta de dinheiro. Né? Então, se eu falar... Aí, eles reduziram a jornada. Assim, cara, vamos fazer o seguinte... Quer trabalhar 3 horas? Por 3 horas, eu te dou tanto. E aí, eles conseguiram a atratividade. Porque eu já falei, vou lá 3 horinhas rapidinho para fazer esse dinheiro aqui? Eu vou. E aí, eles aumentaram o salário. Tanto é que, sim, eu viajei para os Estados Unidos em 2014, o salário mínimo lá era $2.000. Agora, hoje é 2.700, mais ou menos, o salário mínimo lá. Então, ou seja, eles tiveram que melhorar o salário e diminuir a jornada de trabalho. Né, para poder se adaptar e conseguir com que essa galera cumprisse ali. E agora, quando eu fui lá esse ano, eu não vi mais nenhuma placa de contratando-se no restaurante. Ou seja, eles conseguiram resolver o problema. Resolveram uma manobra ali, né? O problema é saber passar isso pro cliente, né? Se adaptar. Então, não tem jeito. A gente tem que se adaptar, né? E entender como é que funciona a cabeça desse jovem de hoje, abaixo de 30 anos ali, entender a cabeça desse cara e conseguir. Eu fiz um podcast aqui com o Rafael Kiso. Já ouviu falar do Rafael Kiso? Não. É um grande influenciador da área de marketing. Ele é uma das maiores influências de Instagram do Brasil legal. hoje. Vou procurar depois. Procura, é fera esse cara. E aí ele falou uma coisa bem interessante, que hoje essa galera, eles gostam muito de uma coisa chamada moeda social, né? Eles gostam muito de reconhecimento nas redes sociais. Eles gostam de postar um exemplo. Eles preferem, talvez, comer um lanche que fique melhor, mais instagramável, para ele postar que comeu aquele lanche, do que o lanche ser tão gostoso. Então, é completamente diferente da gente, né? Completamente diferente. Então, assim, eles gostam de coisas personalizadas, que veem o nome deles, e para eles postarem e falar assim, aquilo, tá, não sei o quê. Enfim, então, por exemplo, lá em Chicago, teve uma loja, a loja da Nutella, ela tem uma loja conceito lá, e aí ela vendia o pote de Nutella, em vez de vir escrito Nutella, vinha escrito o nome da pessoa. O nome da pessoa, maneiro. Pô, cara, tinha fila no quarteirão. Aí tu olha quem tá na fila, é a galera dessa geração que tá lá, porque ela quer postar que o pote de Nutella tem o nome dela. Então, pra isso, ela é muito especial. Então, assim... Então, aí você começa a olhar assim, cara, beleza, é isso que o cara gosta, então eu tenho que satisfazer isso. Como é que eu faço esse cara se sentir bem dando... Aí ele fala de moeda social, dando essa moeda social pra ele. Exatamente. Que outra coisa que eu escuto muito é de você não entregar mais... Não dar mais dinheiro. Você dá uma experiência, um momento. Aí, o que é a experiência e o momento? Pode ser, de repente, o cara tem um filho, você dá voucher de cinema. O garçom que vender mais bebida vai com o filho no cinema, com a família no cinema. Ou então, o que vender mais bebida, sábado que vem tá de folga. Aí pega sábado e domingo. Pessoa que pode escolher um evento para ir. Aí o cara tem um evento de música, tá? 2 ingressos. Então isso também é legal. Assim, os caras, eles querem... A galera hoje em dia, eles optam às vezes por trocar por isso. Então, fiz alguns experimentos na temaqueria, deu super certo. E agora a gente está começando a desenhar isso para poder entregar isso, né? Verdade. Mas essas ideias que você falou são super ótimas e assim, também.
é diferente, né? E a gente tem que se adaptar. Sim, É a era isso. deles, né? E tal. Exatamente. Na minha época, o que me deixava feliz é conseguir juntar dinheiro pra comprar um carro pra mim, que era meu sonho. Essa geração hoje nem quer ter carro. Nem quer ter carro, exatamente. Entendeu? Eles querem andar de Uber, que é Aham. a maioria, entendeu? Então, assim, é difícil. Só que tem que se adaptar ali, tem que entender. E aí, quem entender esse jogo vai conseguir surfar uma onda boa aí e conseguir. Não, e a gente tem que entender, né? É. A gente não tem opção, Não tem a gente jeito, tem que entender. Porque a mão de obra vem dali, né? Grande parte é a galera nova, primeiro emprego, que não precisa de nenhuma formação, teoricamente, tá ali. Então você tem que oferecer a essa pessoa o que seja boa para ela, que ela tope acreditar ali na empresa e que também você vai encaixar ali no seu CMO, né? Verdade. Na sua média ali, né? E, Felipe, quando a gente falou de pessoas, né? Agora indo para um tema você falou nisso aqui comigo, que o financeiro é muito importante. Sim. Né? Então, hoje, inclusive, a ANR divulgou um dado que boa parte dos restaurantes no Brasil estão empatando, ou seja, não estão conseguindo ter lucro. E muitos até acham que estão tendo lucro, mas não estão, na verdade. Né? Estão empurrando dívida para frente. Às vezes você olha ali, caramba, cara, tô com 250 mil na conta do restaurante aqui. Só que você vai ver, para 2 semanas tem 270 mil de boleto a pagar. Exatamente. De fornecedor, folha. Aí você fala, você não tem, você tá devendo 20. Exatamente. Então, assim, é do brasileiro não ter uma educação financeira, né? Sim. Eu lembro de um professor do colégio falando para mim assim, cara, matemática é higiene básica. Não é uma matéria escolar, é higiene básica. Para a sua vida você tem que levar isso para sua vida. Tanto que você vê, qualquer pessoa que é high performance mesmo, que é top, cara, financeiro é tudo pro cara. O cara só fala de número, de forma saudável, tem que dar resultado, tem que fazer isso, aquilo, não dá resultado, tchau. A empresa não tá legal. Vamos tentar recuperar, vamos 6 meses, deu certo? Pô, mais ou menos, vamos tentar mais 6 meses, deu certo? Não, fecha. Tava vendo um vídeo do Lázaro Ramos, o cara falando isso. Não, cara, parar. Você viu que não deu certo. Viu que não deu certo? Cara, pula fora. Então, assim, não que seja uma desistência, assim, mas é só para mostrar que, assim, que a financeira é muito importante. Você tem que, falando do nosso ramo, né, do meu ramo, em restaurante, você tem que fazer o CMV correto. Você tem que entender que o quanto vale o teu cliente, quanto vale o teu funcionário, quanto vale o teu prato, quanto vale tudo, para você poder praticar o preço correto, para você saber que vai ter resultado no final do ano, para você saber qual é o seu break-even, qual é a média que você paga todas as suas contas e ali começa, teoricamente, a sobrar para você. Porque a maioria é essa. A gente sabe que o nosso meio histórico de falência é grande, né? E é isso, a pessoa acha que o dinheiro do restaurante é seu, ele acha que você pode tirar e que daqui a pouco vai encher, você não sabe como que vai estar amanhã. Então, assim, o financeiro é muito importante. Você ter tudo planilhado, ter seu DRE, até maqueria, cara. Eu tive meu primeiro DRE com 14, 15 meses. Eu não sabia. Sim. E eu achava que eu vendia, em 2014, 200 mil reais, em média, 200 mil reais por mês. 200 mil? Impossível. Eu lembro quando eu fui conhecer a temaqueria, fazer entrevista, e o Léo, o sócio lá de São Paulo, não sei se foi o Léo ou se foi o Thiago, acho que foi o Thiago, apresentou para mim assim, olha, pô, sua temaqueria é desse tamanho, 75 lugares, olha, se você vender 150 mil, você tem 16% de margem. Aí, pô, 16%, caramba, 16, com mais 8, 24 mil, tem 50%, cara, eu vou ganhar 2. Eu ganhava 2, vou ganhar 12. Eu falei, que isso, cara, tô rico. Eu falei, esquece, eu tô bem pra caramba. Primeiro mês, eu vendi, sei lá, 130 e poucos mil. Eu falei, meu Deus, cara, eu tô rico, mas deixa lá na conta lá. Aí, segundo mês, 150, 160, 170. Eu falei, cara, eu tô ganhando, pô, tinha 50% do negócio, falei, cara, tô ganhando 20 mil por mês aqui, no final do ano eu vou tirar, eu vou ter uma bolada. Pô, quando deu um ano, meu irmão, eu tava, porra, no vermelho, devendo banco. Aí, só que eu ia ver, pô, luz descontrolada, folha descontrolada, compra descontrolada, acabou meu dinheiro, pô, foi ali. O pra perder, é assim, ó, pra perder, qualquer errinho, exatamente, já era. É um funcionário, cara, ele custa 3, 4 mil por mês. Sim. Você, pô, tem 3 a mais ali, é 12 mil. Sim. É 12 mil do seu bolso. Você tira um funcionário, é 4 mil do seu bolso. Não tô falando pra você tirar ou contratar nada, não. Só que você tem que ver a sua necessidade correta e tirar dessas pessoas a melhor performance. Aí vai o trabalho de como tirar isso e tudo mais, mas pra ficar num assunto assim, e ele ia, cara, minha folha, cara, tem que trabalhar com 20 funcionários. Ah, não, 26, 28. Você vai aumentando de acordo com o seu faturamento. Pô, cara, tô faturando 200 mil, tem que ter 20 pessoas.
Ah, 250 mil? Cara, tem que puxar mais 2 para ajudar aqui que tá ficando complicado. E assim vai. Só que não. Você vai querendo, você quer facilitar a tua vida. Ah, não, cara, vamos cansar. Você bota 2 estoquistas porque um tá dando conta. Ai, não, cara, é foda, é complicado. Bota 2 recepcionistas, um para receber, outro para levar na mesa. Ah, bota mais um garçom para atender melhor. Não, cara, você tem que fazer o cara que tá ali, ele trabalhar melhor. Você tem um cálculo de praça, uma média de clientes a ser atendido pelo seu garçom. Você tem que seguir isso. Se você não segue isso, você estoura a sua folha fica lá 25%, 28%, e aí a média tem que ser 20%, o ideal do nosso mercado, você está perdendo 5%, 8%, aí no final tua margem é 15%, tem 8% indo embora ali. Sim. Então é muito importante você começar o teu negócio se preparando, sabe? Você pode até... O Brasil tem muito daquilo, né? Sai do emprego, pega o FGTS, chama a mulher, pô, faz alguma coisa legal, vamos abrir um negócio aqui, então chama um amigo, vamos. Você pode até, para não perder o ímpeto, abrir o teu negócio. Mas, cara, paralelamente, cara, faz um curso. Hoje em dia a internet tem tudo, você botar no Google, no ChatGPT, qualquer coisa, vou abrir uma empresa, eu queria uma ajuda para fazer um curso tal. Vai mostrar ali, vai ter gente no YouTube falando, querendo ensinar de alguma forma. Então, caminho você tem, basta querer. Você não pode chegar a abrir um negócio sem saber de capital de giro. Ah, abrir meu... Quanto que tem para abrir? 200. Capital de giro? Não, tá dentro de 200. Quanto você gastou para abrir? 200. Ué, cadê o capital de giro? Ih, caralho. Usa o cheque especial do banco. Cheque especial. 18% ao ano. Pô, 20%. Aí você, cara, você tem que... Quebra. Você quebra, não. Aí você, em 6 meses, um ano, um empresário pequeno, um micro, quebra. Sim. Ele, pô, não vendeu, não acertou ali, até ser modular, você tem que ter 3 meses de capital de giro. Felipe, como é que você faz para controlar o desperdício? Porque restaurante já é difícil controlar isso. Eu fico imaginando que no rodízio seja mais difícil ainda. Né? Como é que você controla, como é que você mede esse desperdício? Como é que você faz? Hoje em dia a gente usa um sistema, um sistema muito legal, Bloom, o nome dele. A gente está implementando tem 1 ano já. Não é fácil porque no rodízio ele dificulta muito mais, né? Mas o que ele faz, né? Basicamente, ele pega o nosso histórico de venda e ele diz naquele dia quanto você vai vender. Só que ele diz naquele dia assim, se é a segunda, se é a terça, se é a primeira semana do mês, segunda, terceira semana do mês, quarta semana do mês, se é janeiro, se é verão, se é inverno, se chove, se é... Ele dá tudo. Pela IA, ele te mostra o que é aquele dia. Então, hoje, quarta-feira, início de mês de outubro, pô, vamos dizer que no Rio sempre chove. Então, pô, minha loja da Barra, ela vai vender hoje, pode chuva, quarta-feira, vou dar um exemplo, R$20 mil. E aí ele tira, de acordo com os itens mais pedidos, com a quantidade de pedidos de cada item, ele diz o que eu tenho que fazer. Ah, sushi, eu tenho que fazer hoje, o sistema sugere, né? Ah, eu sugiro fazer hoje 1000 sushis. E aí o meu líder do sushi e o meu gerente, eles batem assim, cara, aí 1000 sushis hoje e tal? Não, acho que vai bater os 20 mil, sim. Beleza, 1000 sushis. Ah, 500 hots. Ah, 500 hot? Pô, acho que vai sair hot? Não, acho que tá muito hot. Vamos estar 450 hot? Tá, 450 hot. Aí faz isso com todos os itens, com os principais. Na verdade, faz com todos os itens que tem produção, porque tem itens que não tem produção, né? Já vem meio que pronto. Aí eu vou dar o exemplo do hot. Aí, tem que fazer 450 hot. Aí você bota no sistema lá, 450 hots hoje. Aí ele te mostra. Para fazer 450 hots, você precisa de 450 algas, 450... Dá exemplo, quilos de salmão, 450 quilos de arroz, uma bisnaga de cream cheese. E aí eu pego aqui, aí eu vou lá, seleciono, peso, tudo e separei. O sushi man na frente dele tá ali, ó. Aquilo que tá ali, o sistema tá dando que ele tem que fazer 450 hots aquilo ali. E ele faz, ele tem que fazer os 450. E aí o que é bom desse sistema é que ele te ajuda às vezes a saber da qualidade do produto. De repente eu pego 450 algas. Vamos dizer que eu quebro ali 5 algas, mas tô fazendo ali, quebrei 60 algas, pô, essa alga não tem uma qualidade boa, ela quebra. Ah, tô fazendo aqui com esse cream cheese. Pô, esse cream cheese aqui, tem 1 quilo na bisnaga. Aí faz ali no 400 já acabou. E ele vai pesando o hot. Cada hot tem 20 gramas. Ele pesa 20. Aí você fala assim, caramba, porra, que trabalheira. Não, cara. Hoje em dia na Tijuca, que eu fico muito na Tijuca, os meus sushimens, eles ficam assim, 20, outro, 21. Ih, ganhei de você. 20, 19, eu ganhei de novo. Então, porque você gera isso no funcionário e é legal mesmo, assim. Não é algo esporádico. Falaram pra mim... Tu tem alguma meta ou bonificação para eles por não desperdício ou por economia? Claro, tem que ter. Para os caras fazerem maximizar o máximo nossa produção que a gente tem lá, né? Sim. A gente tem nossas metas de peso por dia, desperdício, de pedido errado, pedido cancelado. Tem que ter, porque senão fica muito fácil, Sim. né?
Eu tinha ouvido isso pela primeira vez aqui quando eu fiz um podcast com o Japa da Kitanda, também japonês. E aí eles também tinham isso, eles tinham uma meta de CMV. Né? Então, claro. Eles, se eu não me engano, não sei se era de 15 em 15 dias, o semanal, e aí ele rodava. Se batesse ali, aí a galera ganhava. Então, Não, o nosso é semanal e aí a premiação é no final do mês. Só que esse sistema, para resumir, então ele te dá tudo ali. Ele minimiza muito o erro. Óbvio que tem, uma vez ou outra, assim lá, pede 500 para fazer 500 sushis, a gente usou 600. Mas, mas errou feio. Geralmente é porque tem alguma coisa muito, muito especial ali. E aí a gente tem que fazer na hora, o que às vezes causa um transtorno na operação. Mas, basicamente, ele melhorou meu CMV, ele mudou meu patamar de CMV, né? Então é bem legal. Uma curiosidade que eu tenho, cara, tem gente que vai no teu rodízio e acaba te dando prejuízo porque o cara come demais? Tem isso? Claro. Pô, eu lembro que a gente começou com uma à la carte, né? Falei aqui no início, né? E aí a gente começou com a la carte em 2014, 15 ou 16 a gente virou rodízio. Cara, era desesperador. Você via uma galera, cara, comendo. Tem um sócio que ele ficava desesperado. Ele desesperado mesmo, assim. Ele sofria, ficava atrás. Meu Deus, aquele cara na mesa 7. Tô perdendo dinheiro. Filha da mãe, tô perdendo dinheiro. Ele ficava louco. E é uma história engraçada também, na época de Niterói. Eu morava mais ou menos perto, de uma scooterzinha, né? E aí, os meus garçons, minha equipe falava que tinha um casal que eles comiam, sei lá, 200 sushis, 150 sushis. Eu falei, porra, mentira, né? 200 sushis, não tem como assim. Eu falei, pô, mentira, tá? É verdade. Eu falei, mentira, tá? Eu falei, cara, então quando tiver me chama. Aí, beleza. Aí era um sábado à tarde ou domingo à tarde, assim, eu tava em casa descansando. Patrão, vem. O casal chegou. Cara, eu só botei por cima dessa uma canção, bermuda, camisa, eu pentei o cabelo, fui. Aí fui lá e fui pro caixa, né? Pô, tava meio bagunçado, não vou ficar ali no salão. Fui pro caixa. Cara, os caras comeram 150 sushis. 150. Fora sashimi, pediram 80 sashimis, pediram 60 guncas. Não, louco. Sim, cara, você acha que é pra mim hoje é impossível isso, só que eu vi com os meus olhos, o casal comendo isso. E tem de tudo, mas também tem aquela mesa que a pessoa chega, um casal chega, come 2 temakis, 4 sashimi, 5, cara, come nada e vai embora. Porque assim, o rodízio, eu falo, essa semana, foi até ontem, até se não foi ontem, tem pouco tempo, foi sexta-feira passada, segunda-feira. Enfim, tem pouco tempo. O cliente falando sobre isso, né, eu falei, cara, a grande vantagem do rodízio não é a quantidade de peças. Isso para a grande maioria. Óbvio que tem gente que come muito e sim, o rodízio se torna melhor. Mas é a variedade. É de você chegar e poder comer um shimeji, sashimi, sushi, um temaki e uma sobremesa. Porque no à la carte você vai pedir um combinado, acabou ali, sim, vai se encher ali, mas aí você não come. Se você comer, botar a entrada, a sobremesa, pode sair mais caro que um rodízio. Então, tanto que a média de rodízio é 40 peças que um cliente come. Entendeu? Nossa média histórica é 40 peças. E como você faz para lidar? Porque eu sei que o salmão ele oscila muito, né? Oscila muito. Como é que você faz para lidar com isso? Você mexe no preço ou não? Você segura a onda ali, tem que tomar o prejuízo e... Não, sim. As pessoas vêm muito conversar comigo, né? E eu também sou uma pessoa que falo muito, gosto de conversar, eu gosto de ser claro, eu gosto de falar, não sou um cara de... Eu gosto muito de ajudar as pessoas e eu sou sempre muito claro, assim, eu quero falar a verdade mesmo, porque eu falo, cara, a gente tem que ser parceiro, eu quero o sucesso das pessoas, só não quero que as pessoas, sei lá, me sacaneiem, falte de respeito comigo... Pô, alguma coisa do tipo. Mas de resto, cara, você falou já Kitanda aí, adoro o Patrick, o João, galera, gente boa pra caramba, é fera. Faz um trabalho brilhante. E aí, então assim, negociar com o fornecedor, tratar como ouro mesmo. Nosso peixeiro, ele tem a meta dele, tem a tabela dele, que ele vai lá, pesa o peixe antes, arranca a pele, pesa, limpa o peixe, pesa o que ele limpou de lombo, o que ele limpou de apara, o que ele limpou... Então você pesa tudo. E aí ele tem a meta dele. Ele tem que atingir X% pra gente ali. Se ele bate aquela meta dele, ele ganha uma bonificação. Se ele bate a super meta, ele ganha uma ultra bonificação. E aí vai. E aí dali vai pro sushi, ou cozinha. O sushi, cara, é o que eu te falei do Bloom lá, do sistema. Ele tem que fazer a gramatura lá de 12 gramas do sushi nosso. O salmão tem que ter 12 gramas. Ele corta a lâmina primeiro, depois faz o arroz. Ou o arroz, a lâmina. Não importa, mas a gente faz o arroz. Faz o salmão. Ele corta lá 12, 14, 12. Aí vai. Só que como é uma cultura, né? Isso é implementar cultura no seu setor, né? Então, hoje em dia, cara, por isso que eu falo, meu CMV melhorou demais. As coisas melhoraram muito depois de ter esse controle. Porque não tem mistério. Você pode criar
Porque eu falei até... Eu falei há pouco tempo. Você pode criar, meu irmão. Você pode botar... Caralho... Sashimi de Wagyu, porra, carpaccio, qualquer coisa da tua vida lá, mas o cliente quer salmão. Ele vai querer salmão. Cara, tem ovas, tem caviar da Rússia, eu trouxe agora, beluga. Não, quero salmão. Cara, tem Wagyu, não, quero salmão. Aí você pode até criar um cardápio ali, mix assim, ter, sei lá, mas o foco é salmão sempre. Então, o principal mistério é tratar, porra, tratar o CMV ali, tratar o peixe da maneira correta, né? Sim. E hoje o teu financeiro para conseguir manter o custo, né? Porque o que você falou, o financeiro é um ecossistema vivo, né? Se você demole, cara, um pouquinho, quando tu vê, caraca, todo prejuízo. Demole, já é. Demole. Um piscar de olhos assim. Então o ideal é ter alguém, né? Que às vezes não dá para ser você, que fique plugado nisso o dia todo ali, trabalhando. Ou você tem Tem uma equipe, né? Tem uma equipe. Tem o meu coordenador administrativo, ele tem o responsável de BI, que puxa os números, e a equipe do financeiro, né? Então, ele todo dia, cara, 10 da manhã, 9, 40 da manhã. E o que você falaria pro dono de restaurante que está começando agora, que é pequeno, e ele não dá para ter essa equipe? Como é que ele faz? Assim, até eu tô nesse processo de criar essa cultura em mim. Eu falo aqui, posso, sei lá, ai, caramba, que magnífica ter maqueria. Não. É um processo que leva tempo, é um processo demorado, é um processo de cultura, é um mindset que você tem que preparar na tua cabeça para você poder fazer aquilo e replicar aquilo. Então, assim, eu tô nesse processo. Mas o cara que tá começando, cara, se você tá desde o início ali pesando o salmão, dizer que o cara vai abrir um japonês pequeno, pesa o salmão, limpa o salmão, coloca a meta, procure alguém, assim, você tem que começar desde o início a se preocupar com o seu CMV, desde o início a se preocupar com o uso do salmão, desde o início a se preocupar em fazer a sua ficha técnica. Hoje, ficha técnica, eu estava num evento, na palestra, o cara perguntou, o que tem ficha técnica aí? Certinha, pronta, bonitinha. Fala a verdade, de 50, 12 levantaram a mão. Aí como você vai ter resultado? Como você vai saber se o seu negócio, se o restaurante é positivo ou negativo, se está dando certo? Você não tem a ficha técnica. Então você tem que ter a ficha técnica dos seus pratos. O seu funcionário tem que fazer aquilo. E aí, para melhorar aquilo, pegou o primeiro prato, sei lá, um combinado. Tem que poder porcionar alguma coisa. O combinado não se porciona, mas vou dar uma comida, um prato tradicional. Tem que porcionar as porções, fazer tudo certinho para poder ter tudo mais claro ali, né? E você saber se você está no caminho certo ou não, né? Então, assim, dá trabalho, dá muito trabalho, mas desde o início fazer tudo certo, sabe? Se você ficar com preguiça de fazer, não tive dinheiro para chefe fazer minha ficha técnica, cara, já tá começando errado, sabe? Sim, verdade. Hoje, vocês fazem algum tipo de fora as redes sociais ali, né? Que eu sei que eu acompanho a rede social de vocês. Você faz algum tipo de marketing, algum marketing offline, algum tipo de ação? Vocês costumam fazer alguma coisa ou não? Ou simplesmente... Sim, o forte ainda nosso é o online. O que a gente faz muito, que é um offline, a gente faz muita ativação de marca em mini eventos. Sábado a gente participou da corrida foi sábado, a gente participou da corrida da Farm. Legal. No domingo passado a gente participou de uma corrida da Lavi, que é uma marca super, super relevante também de roupa feminina de academia. Então, assim, a gente leva a nossa estação. Nossa estação é que eu não gosto de falar carrinho. A nossa estação tem maqueria, mas é como se fosse um carrinho, só que, cara, tudo bonito. Então lá vai nosso barman, faz o mate. Nesses eventos a gente entrega o mate, que é uma bebida saudável, uma bebida que condiz com isso, mas esse carrinho ele pode fazer o que você quiser, só que a gente tem essa veia muito forte de você aqui no JJ, ô Felipe, vou fazer um evento aqui, receber uns clientes, cara, consegue colocar um jaba? Trago, bota o jaba aqui, bota uma travessa, 2 travessas, 200, 400 peças, bota para quem não tem maqueria, trago nossa louça e a galera já conhece a maqueria. Um serviço de catering ali. Isso, vendo catering, vendo legal, vendo bem, mas eu faço muito isso, sabe? Pro Niterói, uma marca lá vai fazer um lançamento de coleção na loja dele. Eu vou lá, levo uma travessa, vai meu garçom, o meu responsável de eventos, na verdade, hoje em dia, antes era o garçom, agora eu tenho um responsável de eventos, o Arthur. Aí o Arthur vai lá e ele fala, tem maqueria, geralmente entrega um voucher, explica as peças, então
Isso é legal. Agora, o offline de outdoor, rádio, panfleto, a gente não... É uma coisa que eu brigo um pouco, mas meus sócios preferem fazer um investimento online assim, ou nesses eventos, né? A gente vai fazer um outro evento agora desse. A gente, pô, e aí? Tem um custo, né? Que às vezes é um custo relevante. Não, vale a pena, são pessoas influentes, então a gente tá lá. Não, e vale muito. E aí você, para as pessoas que estão participando daquele evento, você se faz muito presente ali para elas. E às vezes, se tem uma camisa que tem tua logo, o cara vai usar a camisa depois e vai... Exatamente, né? exatamente. É isso, uma coisa super legal é assim, vai fazer um kit, cara. Faz um kit... De repente você quer fazer 40 kits, mas você vai fazer 40 kits mais ou menos, faz 15 maneiro, sabe? Que a pessoa vai usar. Eu lembro que a gente fez uma barraca de praia, foi um maior sucesso. Fizemos, acho que umas 140 barracas. Voou, porque era de bolinha de poá, né? Branca com as bolinhas pretas, assim, temaquericia. Cara, fez o maior sucesso. Voou, assim. Então, e até hoje, às vezes, eu vou na praia e vejo. Então, é isso. Quer fazer um kit? Faz um kit legal pro cara usar sua camisa, faz um material legal, procura um parceiro legal. Não faz uma camisa toda errada, sabe? Cara, o que você acha do serviço de catering? Eu tô vendo que tá crescendo cada vez mais. Hoje tem até hamburgueria fazendo serviço em casa. Sim. Né? Pizzaria já sempre fez muito, né? Rodízio em casa, né? Japa, né? Eu já, inclusive, já fiz também. Hambúrguer. O que tu acha desse mercado? Tu acha que é um mercado que vai crescer mais ainda, cara? É um mercado que é muito bom, mas não é explorado por um motivo, porque dá trabalho. Sim. Então, tudo que dá trabalho, a galera corre. Né? Verdade. Não tem clichê, não, eu gosto de trabalhar. Não, dá muito trabalho. E então, hoje, assim, se o cara quiser fazer um evento, ele pode contratar a Temaqueria para... Pode contratar, tem tudo certinho, a gente chega, manda um PDF com as nossas opções de evento, sushi man em casa, sushi man com, sem sushi man, um serviço completo, o serviço básico. Então, assim, você vai lá, você tem tudo. Só que é isso, gente. Também, e como é que o cara faz para contratar serviço hoje, vocês? Foi difícil pra caramba pra gente também conseguir fazer isso, né? Porque é isso, dar trabalho, ter uma equipe, a gente tira alguém de uma operação, tem que ter uma pessoa responsável. Por isso que eu falo, hoje tem o Arthur, ele que vai nos eventos. Então, hoje em dia eu tenho isso. Cara, na verdade, você vai no Instagram ali, na bio, e aí pode mandar uma mensagem ali. Legal. E aí lá eles mandam o nosso... gostaria de fazer um evento, manda o nosso e-mail de eventos, e aí responde, a gente conversa por e-mail no início e depois vai pro WhatsApp. Pô, que bacana, assim. É legal, cara, é legal. É um mercado bom. É um mercado interessante. E depois que você acha a tua fórmula, fica muito legal fazer, fica muito fácil fazer. É um mercado que fica mais fácil de você adquirir uma clientela, né? Porque Sim. se você executar um bom serviço, aquele cara chama para o aniversário, depois o aniversário da filha ele vai chamar do esposo, eu lembro que os primeiros, que era uma loucura, sabe? E pega aqui, faz ali, pega um prato, e pega o prato errado, e pega, tira do salão, e aí monta errado, aí pergunta pro cliente, fica aquele amadorismo, cara. Só que você tem que começar. Se você não começar, não fica legal. Hoje em dia não, hoje em dia o cara tem a tabela de preço, o cara tem a tabela de tipo de serviço, o cara tem a tabela de tudo. Entrega ali, recebeu, eu quero uma estação com chá, eu quero a estação com temaki, quero a estação com mini combinados. Quero as travessas, uma travessa, 2, 4, 5, 10 travessas. Então, o carnaval também ajudou muito a gente, Réveillon, que a gente faz carnaval, a gente faz camarote no carnaval já tem uns 5 anos, né? E também faz Réveillon lá no Morro da Urca, acho que é o 5º ano também. Então, tudo isso deu gabarito pra gente poder saber o que montar, o que oferecer, como fazer. Então, isso também é bem legal. Cara, bacana. Eu não sabia que vocês tinham esse serviço. Não, a parte de evento, porque é isso, né? Assim, não é o nosso core. Então, quando a gente conseguiu entrar nesses principais, a gente ficou ali, cara, vamos ficar aqui. Porque, assim, é uma outra empresa, igual o delivery. O cara que abre um restaurante e bota um delivery na mesma cozinha, o cara tá fadado ao insucesso. Ele tem que entender que o delivery é um negócio à parte do seu restaurante. Mas me falta grana. Tudo bem que falta dinheiro. Você consegue ali, mas tem que entender que seu primeiro dinheiro não é capitalizar. Ganhei dinheiro, vou... Não, é você investir para tirar seu delivery do seu restaurante e aí sim dobrar, triplicar seu faturamento. Então, o evento é totalmente diferente. Então, assim, cuidar de quase 300 funcionários, cuidar de delivery, cuidar de eventos. Cara, são vários braços que não é fácil fazer. Hoje entendeu? o delivery, ele representa quantos por cento do faturamento da Temaqueria? Se falar de um modo em geral, 20%. Assim, 20%. 20%. E vocês pretendem aumentar isso? Sim, estamos nesse caminho aí, vários projetos legais saindo, muita coisa boa saindo aí. Não vou dar spoiler não, mas em breve nas redes sociais aí, em 2 meses a gente vai ter, a gente tá
tá, a gente se acertou no delivery de uma forma muito legal. Assim, hoje em dia, nos nossos espaços atuais, a gente está no nosso máximo, a gente não consegue entender melhor. Se eu quiser vender mais, eu vou atender pior o meu delivery e vou atender pior o meu salão. Porque apesar de ter áreas separadas no restaurante, 2 são separadas e 2 não. Então essas 2 eu estou separando agora. Vou conseguir melhorar um pouco minha venda, aumentar um pouco minhas vendas. Mas eu estou no meu máximo, assim. Então o trabalho é continuar com o delivery e dar uma atenção especial a ele, né? Que esse é um mercado muito bom. Bacana. Felipe, a gente sabe que ao longo da trajetória do empreendedor, ele não só acerta, né? É claro. Muito erro e tal. Se você puder citar, pode ser mais de uma se tiver, o que você falaria pro cara que está começando um erro que você cometeu para ele não cometer? Prepara a lista aí. Mas eu acho que sim. Primeiro, não ter controle financeiro, não ter um setor separado, não ter um olhar separado para aquilo. Falei aqui algumas vezes ao longo do bate-papo aqui. Tem uma queria começou eu fazendo tudo, e financeira é o meu pior skills. É o meu pior, meus sócios sabem. Mas é isso, sim. Eu larguei o financeiro, só via número de venda. Tô vendendo 200, tô rico. Estou vendendo 300, tô rico. Não, você tem que ver seu custo de mão de obra, tem que ver teu custo de mercadoria, tua folha, tem que ver tudo. Então, assim, como eu também comentei aqui, eu cheguei, no início em Ipanema, eu vendi 1 milhão, não ganhei dinheiro, pô. R$1 milhão, pô. 1 milhão. Eu falei, no final do mês, caramba, tinha lá 30 mil reais de positivo. Falei, 26 mil reais. Falei, que isso? Achando que tinha botado 250 mil no bolso. Já pensando em trocar de carro, viajar pra fora, fazer um monte de coisa. E aí, então assim, é isso, é o financeiro. Segunda coisa que é difícil, porque assim, o brasileiro, também falamos sobre isso aqui, mas o brasileiro ele é muito de pessoa, né? É um povo acolhedor, é um povo legal, então você tem que ser um pouco duro, sabe? Com a sua equipe, sabe? Você tem que deixar aquele lado paizão ali e ser justo. Um sócio meu, ele sempre falou isso, cara. E ele, assim, apesar de também eu estar num processo disso, que é difícil, não são coisas fáceis. Empresariar é difícil, ser dono é difícil. Então, assim, você tem que ser justo. O Rafael é um ótimo garçom, o Felipe é um garçom ruim. Você tem que chegar 4 horas da tarde, tem que chegar 4 horas da tarde. Não é porque você é bom que você pode chegar 4h30, não. Então, ter isso na sua regra. Um amigo meu abriu uma cafeteria muito boa lá em Niterói agora, doceria, essas coisas. Muito boa. E aí eu falei com ele, cara, é agora que você faz a cultura da tua empresa. É agora que você ajusta a sua equipe. Entendeu? Falar pra galera, eu não vou tolerar atraso. Só vou tolerar caso, vejo que teve um acidente mesmo, sei lá, mas de resto, atraso sem justificativa, falta. Não vou tolerar, tem que vir. Todo mundo chega no horário correto, eu chego no horário correto. Então, assim, você tem que deixar de ser, eu preciso dele. Então, financeiro, ser justo com a sua equipe. E um outro cara, eu acho que de erro... Eu acho que tá aí a importância do processo, né? Isso aí Sim. Você acabou de falar. Se você tem o processo, você para de depender das pessoas. E muitas vezes é onde o empresário falha. Ele, por não ter um processo definido, ele vai ter muita dificuldade de substituir aquele cara. Uhum. Né? E aí ele acaba relevando. E esse relevar vai virando uma bola de neve. É igual um juros, né? que vai ocasionando. Exatamente. Então você tem que, cara... O seu negócio não pode depender de pessoas, né? Não, exatamente, não pode. Você tem que criar ali sua forma de andar, né? E o funcionário, ele não quer o patrão bonzinho. Ele não quer... Ele quer o justo. Outro dia eu cheguei numa unidade minha e falei, fulano, você tá meio mal aí e tal, sei lá o quê. E ele é um garçom ótimo. Ele, claro, fulano passou 4 dias fora. Quinta, sexta, sábado, domingo, voltou segunda-feira, foi trabalhar. Eu trabalhei 4 dias igual um maluco aqui, dias mais cheios da casa, não fizeram nada, tô meio desmotivado mesmo. Acabou comigo. Falei, não, fica tranquilo, vou conversar com o gerente aqui, ver o que a gente faz e tal. Então, sim, ele ali já foi na minha canela, certíssimo. Você tá ali 4 dias quase que dobrando, ralando igual um maluco, carregando louça pesada, atendendo o cliente feliz, sendo simpático. Esse cara vende bebida pra caramba, e chega o cara que faltou os 4 dias, chega segunda-feira, o cara volta pra trabalhar e trabalha normal. Aí desse tem que ganhar. Óbvio que você sim, um cara desse tem que ser suspenso para aprender.
Porque agora eu lembrei de um gatilho que eu até escutei num evento que eu tava com você, daquele o cara do Mané. Ele falando assim, a gente entra num momento que a gente só tá, demite, pra fora, suspende. Calma. Também dá uma, entende, assim, nesse caso, esse funcionário que faltou não é um funcionário bom, é um funcionário ruim que vai acabar sendo desligado agora. Mas ele me deu esse alerta, que eu tava num momento de, assim, de tão cansado de, cara, atrasou, tchau, suspende. Atrasou, foda-se, tchau. Calma, escuta a pessoa, de repente a pessoa tá com um momento ruim ali. E, assim, não é pra você virar um psicólogo, um terapeuta, mas pelo menos escuta. Escuta o que aconteceu com você. Cara, tá foda lá em casa, tá difícil mesmo, a mulher, sei lá, meu filho, alguma coisa, e você consegue. E quando ele falou aquilo me deu um gatilho, eu até anotei ali no meu bloco de notas. E aí. Mas enfim, sobre essa questão do funcionário, ele não quer ser o melhor, ele quer que seja justo com todo mundo, tenha o melhor pra todo mundo certinho, entendeu? Então, isso é muito importante, sabe? Mas de erros meus foi financeiro, zero ligado. Essa questão de ser muito permissivo com os meus funcionários. Fui durante muito tempo, por esse meu jeito, gente boa, de falar com a galera, gente boa. Mas o que eu posso falar? Cara, acho que rápido agora eu lembro desses dois pontos principais. Assim. E acerto, assim, cara, isso aqui eu acertei muito. Se eu fosse você, faria também. Cara, ser verdadeiro com você sobre a qualidade do seu produto. Você tem que ser sincero com você, saber que aquilo ali é bom. Eu sei que o meu é bom porque eu sei o que eu compro. E sem demagogia, sem nada. Tudo que tem na tabacaria, tudo tem marca. Assim, tudo é bom. Eu lembro que, até assim, eu vou lembrando de gatilhos, sabe? Que assim, que por mais que tenha a marca, a gente tem que ter custo-benefício. Então, assim, vamos lá, arroz. Arroz tem, uma linha, por linha, né? A linha que a gente usa é super premium. Assim, quase que o melhor arroz que tem. Só não é o melhor porque nem aqueles arroz que aqueles japoneses lá, aqueles melhores do mundo existem. Mas a minha linha é super premium. Tem A, B, C, D, E. Você experimentando os 5, você vê que tem um gostinho diferente. Mas o A, B, C, D, eles são, cara, eu não tenho paladar pra distinguir. E eu queria o melhor marca, sabe? Eu queria o mais caro. Pra dizer que era o melhor. Não pra dizer que era o mais caro, mas por ter a certeza que, cara, se é o mais caro, se é o japonês, lá é o melhor. Você é sommelier de arroz? Falei com o gerente estava falando comigo. Falei, você é sommelier de arroz? Cara, pega os 4, experimentou. Eu testei os 4 uma semana em todas as casas. Ninguém falou nada. Nenhum cliente falou nada. Uma semana cada um. Não falou nada, zero. Peguei os 4, negociei os 4, fechei o C. Que um era R$66, o outro quando fechei um de R$40. Nossa, é brincadeira aí. Quando eu compro, sei lá, devo comprar hoje em dia umas 6 toneladas de arroz, sei lá. Caramba. Falar em produto bom para restaurante japonês, coloca na tela aí, Vitor, pra gente aquela marca que tá com a gente aqui, parceira. Não, de japonês. Vamos ver. Qualimax e Kikkoman. É essa mesmo. Queria fazer um agradecimento aqui a Kikkoman. Um oferecimento do nosso programa hoje, todo especial. Tá, depois você corta aí. Falando em marca de qualidade para japonês, nós temos que falar da Kikkoman, que hoje está apoiando aqui um oferecimento do nosso programa a trazer esse conteúdo maravilhoso para vocês. Felipe, cara, que podcast top, cara. Eu já aprendi aqui muita coisa contigo, né? Quando a gente olha para temaqueria, a gente vê muito do básico bem feito, né? Exatamente, que parece cara. Que de básico não tem nada, né? Não, e é engraçado, desculpa te cortar, mas você falou agora, agradecendo, aí eu fiquei pensando assim, nesse gatilho, nesses 2 segundos. Pô, que papo legal. E assim, e o que eu falei é o básico. Assim, o que eu falei, eu não tô falando nenhum mistério, não tô inventando a roda, não tô falando que eu fiz um Harvard, fui para Oxford, fiz curso sei lá onde, fui para São Paulo. Não, cara. É fazer ficha técnica, ligar pro currículo da pessoa, pro último emprego da pessoa, entender do fluxo financeiro da tua empresa, ter capital de giro, ser justo com o seu funcionário. Isso aqui, cara, isso aqui é básico, isso aqui é de graça. Isso aqui, sei lá, não tem nada, entendeu?
Então, é isso, assim. Talvez esse seja um defeito, né? O cara fica procurando fazer o mirabolante. O mirabolante. E não quer olhar pro básico. Exatamente. E o básico é que vai dar o dinheiro, o básico que vai prosperar. Né? Exatamente. Tem que começar, cara. Começa e faz. Se de repente você ficha técnica. Pô, chama uma nutricionista. Ih, tá caro, tô sem dinheiro. Cara, vai na internet. Como fazer uma ficha técnica. Porcionar sal, uma colher de sal, uma colher grama. Ou uma balança, R$20. Você abre um negócio, não tem R$20. Você tá abrindo um negócio no momento errado. Então vai lá, pesa. Vai lá, faz. Acabou, entende? Então, é tudo muito fácil. É tudo hoje em dia a internet, que a gente falou também aqui, que atrapalha o nosso jovem lá para te contratar. A gente facilita, te traz informações, podcasts como esse. Pô, tá aí, cara, Pod RJ de vocês aqui, super ligado a bares, restaurantes, a esse mercado, delivery. Então, começa a ver quem é legal, ver quem é relevante. E aí, quando no passado o cara ia ter aqui, pô, um dos donos da temaqueria falando o que ele faz na operação dele, né? Então, assim, hoje a internet traz essa facilidade. Faz. E sem custo, né? Antes, o cara, para poder saber, ele tinha que viajar, conversar com o outro. Né? E aqui o Rio era muito fechado. Não sei se você pegou essa época. Hoje, cara, antigamente os donos de restaurantes se viam um como concorrente do outro. Então era quase que inimigo, ainda mais se fosse do mesmo ramo. Né? Passei por isso. Passei. No início eu temaqueria. E hoje, assim, o JJ, até com os eventos que a gente faz, cara, a gente promoveu esse network, essa união e entender esses caras, entender, cara, que se eles se unirem, trocarem, é muito melhor do que um ser rival do outro. Graças a Deus já melhorou muito isso. Né? São Paulo já estava assim há bastante tempo. Para somar, cara, você tem que pensar, eu falo isso, você tem que ter respeito pela pessoa, que tem uma pessoa que está gastando o dinheiro dela, fazendo um empréstimo. É uma tristeza do mundo alguém fechar um negócio, cara. Não sabe como que tá fechando, que ele perdeu dinheiro, quantas famílias desempregadas. Não é clichê. Então, ajuda o cara. Eu ajudo todo mundo. Cara, não me recordo uma pessoa que eu... Não, eu ajudei todo mundo. Só não me sacaneia, cara. Só não me falta respeito, não, sei lá, não pega funcionário, não copia cardápio. De resto, vambora, pô, faço assim. O pessoal já tá quitando. Segunda vez que eu falo deles. Felipe, Pardal, como que é isso? Assim, toma. E eles também, pô, como que é? Toma. É isso, cara. Aí um tem 10 lojas, outro tem 20 lojas, é por isso. Sim. Entendeu? Se a galera fizer isso, cara, manter o respeito, se ajudar, só tem a crescer. E hoje, às vezes, ainda o mercado, eu vejo nesse mercado, né, às vezes até uma coisa desleal, sabe? É o cara parar na porta do outro, roubar o sushi man. Já vi muito isso. Já vi muito isso, né? Já vi gente no meu sushi man, no meu bar lá em Ipanema, assim, e aí eu falei... É uma história complicada. O cara acha que ele vai prosperar assim. Acha que ele é mais esperto que o outro, né? Comigo é que acontece direto também, de o pessoal chegar e cantar funcionário meu aqui assim. E às vezes o cara é teu parceiro, sabe? Então, sim, pô, esse aí. Mas enfim, faz parte. Você tem que estar. Não é também esse mar de rosas. Só que esse cara tem que entender, cara, que ele não vai se dar bem assim. É a lei da vida, né? Não adianta ser. Exatamente. É igual aquele desenho do Papalégua, né? Que tinha um cara que seja sempre. É o Dick Vigarista, né? Vamos dizer assim. Felipe, você gosta de... Tu costuma estudar, pesquisar coisas para evoluir conhecimento? Então, comecei tem, sei lá, 2 anos, vou te falar assim, porque a temaqueria ela cresceu muito, né? E ela demandou muito de mim. Eu era... Assim, apesar do nosso sucesso, do meu sucesso, que é super legal, assim, tenho muito orgulho dele... Eu tenho muitos erros, que fazem parte, não choro as pitangas, não fico triste, não fico nada. A gente tem tempo para tudo nessa vida. Então eu vi que eu estava muito só olhando temaqueria, sabe? Aí eu lembro que, cara, comecei a participar de eventos, comecei a participar de palestras, cara, tudo. Hoje em dia, cara, quando tem alguma coisa de restaurante eu vou. Porque você escuta, você tem experiência, escuta as pessoas. Comecei a ler, não tinha o hábito de ler, comecei a ler. Falar em leitura hoje, você indica... algum conteúdo que você está consumindo, ou um livro, ou um programa, um podcast que você indicaria para as pessoas? Hoje que eu não via, não tinha costume de ver ele. Comecei a ver e gostei muito, que é o Joel J, mas hoje tá muito legal o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos é um cara que eu... legal. Porque ele tem um perfil que eu digo que é um pouco meu... Né? Isso. Eu não tenho papo na língua. Falar, eu não tenho mimimi, eu falo tudo. Ele não floreia. Exatamente. Foi o que eu te falei aqui antes. Eu fiquei com o meu sushi man e falei, o que vocês querem? Eu dou tudo pra vocês. Cara, salário em dia, salário justo, de acordo com o mercado, até maior que o mercado, a grande maioria do mercado, comida com nutricionista balanceada, ambiente legal, ambiente limpo, uniforme, paga o benefício. Cara, sim. Meu irmão. Hoje em dia, assim, às vezes esses caras da internet que ganham muita fama, eles acabam sendo muito criticados, sabe? Tem gente que tem ranço desses caras, sabe que... E assim, a dica que eu dou, cara, olha pro resultado do cara. Olha um cara, se ele tem resultado...
eu acho que vale a pena você escutar ele. Não vale a pena você escutar o cara que você não conhece o resultado. Exato. Agora, quando você pega, por exemplo, um Lázaro da vida, você pega o resultado do cara, né? As empresas que ele tocou, para quem ele trabalhou, o que ele fez. Então, você vê que o cara não é de bobeira, né? 10, 15 anos com o Silvio Santos. Exatamente. Então, assim, e aí, assim, acho que assim o cara tem que avaliar, não tem que ficar com essa, não, porque o cara... Não, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar, porque a experiência, tudo na vida é vivência. Tudo na vida é experiência. Sim. Eu era um Felipe em 2014, hoje sou um Felipe completamente diferente. Completamente. Se eu for abrir um restaurante hoje em dia, eu garanto o resultado. Do zero. Eu garanto o resultado. Acabou. Por quê? Porque você sabe onde você passou, você sabe 13 anos de história, 12 anos de história, minhas dores, onde eu errei, onde eu tô dentro, onde eu sou bom, onde eu não sou bom, onde eu posso melhorar, onde é isso. Acabou. Então, você escutando essa galera, cara, não tem... Ou pesquisando, lendo... Cara, você ganha conhecimento. Felipe, a gente já tá aqui, parece pouco tempo, mas tem quanto tempo, pessoal, aí? 1h20, já estouramos o tempo. Tava tão bom papo que eu deixei rolar. Né? Mas, enfim, pra gente encerrar o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui. Qualquer mensagem você deixaria pros donos de restaurante aí? Mensagem pro dono de restaurante? Principalmente aquele cara que tá começando agora o negócio. Eu acho que, sim... Eu acho que é um pouco disso que eu falei no final do podcast aqui. Procure saber mais, pesquise, entendeu? Tem a Brasel, que é um grupo legal para você poder buscar ajuda. Internet, assim, não abra o negócio achando que assim, é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, procura entender de financeiro, procura entender da ficha técnica de restaurante, como montar o cardápio correto, procura de contratação, procura de padronização. Então, é isso, é pesquisar, não ir naquele jeito assim, vou ser empresário, vou abrir meu restaurante, eu vou, sei como que é. Não, calma. É super legal ser empresário, legal, tem a única vantagem que tem é que você controla o teu tempo ali um pouquinho, mas, cara, pesquise, procure para poder ter referência e abrir teu negócio bem. E, cara, me mete bronca, porque tem você ali no metendo bronca, não fica difícil. Não vai. Não vai. Felipe, muito obrigado, irmão. Valeu. Um prazer falar contigo. Eu que agradeço, pô. Te agradeço de coração de você ter vindo aqui. Fiquei super feliz com o convite, obrigado. Tenho certeza que o que você falou aqui vai ajudar muitos donos de restaurante. Que bom, espero. E ajudar a crescer esse mercado, que crescendo é bom para todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo. É bom. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Não esquece de seguir o canal, né? Indica para um amigo seu pra gente continuar com esse evento aqui maravilhoso.